Fala galera, bom, sejam muito bem-vindos a essa primeira aula, aula, entre aspas, um certo estudo, né, uma certa revisão que eu vou fazer sobre esse problema que eu estou tendo na minha faculdade, sobre o metabolismo, que a gente vai discorrer, vai conversar um pouco sobre o metabolismo de lipídios, a partir ali do colesterol e alguns fatores biopsicossociais relacionados à obesidade. E daí eu vou utilizar o slide aqui que eu tenho como apoio e também algumas anotações, né, das referências que eu peguei. Então aqui a gente tem fisiologia médica do Guyton, né? Anatomia e fisiologia do Tortora, fisiologia Bernoulli, aqui as edições. Peguei também um pouco algumas imagens do livro de fisiologia do exercício, né? Desse doutor aqui e tal. Eu peguei alguns artigos sobre é, relacionados à obesidade, sobrepeso, algumas representações sociais, fatores, aspectos, né, e fatores psicossociais relacionados à obesidade. E além disso, eu vou lembrar um pouquinho desse filme aqui, desse documentário que está no YouTube, né, da Maria Farinha Filmes, que se chama Muito Além do Peso. Coisa bem tranquila mesmo, tá bom? Aqui a gente está no primeiro objetivo, que é acerca do metabolismo de lipídios, né? A gente sabe que os lipídios são compostos orgânicos de caráter apolar, e daí, quando a gente fala de lipídios, a gente pode pensar em quatro tipos de lipídios, né, de certa forma, né, que são compostos químicos classificados como lipídios, que é a gordura neutra, também conhecida como os triglicerídeos, tem os fosfolipídios, que são os lipídios associados ali a um grupamento fosfato, né, o colesterol e alguns outros de menor importância. E daí eu coloquei isso aqui exatamente porque é assim que o Guyton ele traz, tá bom? E daí que a gente tem a estrutura química básica dos triglicerídeos, né? Aqui um éster, né? É um triéster. Triesteri, triestearina, né? Estrutura química básica dos triglicerídeos, né? Gordura neutra. Aí, quando a gente fala de metabolismo, a gente tem que sempre pensar que vai ser uma série de reações químicas e até mesmo alguns aspectos físicos envolvidos para a transformação daquele lipídio em alguma coisa para a gente, né? Então, o Guyton, ele primeiro traz sobre o transporte de triglicerídeos, que é a gordura neutra, e outros lipídios no trato gastrointestinal pela linfa, por meio dos quilomicrons, né? Então, primeiro a gente tem a digestão ali, em que os lipídios eles vão ser digeridos ali, principalmente ao nível do duodeno, que ele vai entrar em contato com o suco pancreático ali, com sais biliares, que são muito importantes, né, com a bile produzida no fígado, é, pelo fígado, né, e liberada ali já no duodeno, quando ela é armazenada na vesícula biliar e joga essa bile no duodeno. Então, a digestão dos triglicerídeos que resultam em monoglicerídeos, né, ou glicerol e ácidos graxos, né, que são componentes básicos de todos os lipídios, né, glicerol e ácido graxo. E daí a gente sabe que ao passar, né, pelas células epiteliais do intestino ali, elas vão ser o Guyton fala que eles vão ser ressintetizados em novas moléculas de triglicerídeos que chegam à linfa como minúsculas partículas, gotículas dispersas chamadas de quilomicrons. Esses quilomicrons, eles têm proteínas associadas a eles, né? Então a gente já pode considerar que o quilomicron, apesar de ter essa nomenclatura, ele já é uma lipoproteína. Por quê? Porque a gente vai ter aqui, ó, embora os quilomicros sejam compostos principalmente por triglicerídeos, também contém cerca de 9% de fosfolipídios, 3% de colesterol e 1% de apolipoproteínas, que são proteínas que já vão poder fazer com que o lipídio, né, que são moléculas apolares, possam andar pelo meio polar, que né, a linfa polar, tendo em vista ali que é composto de água e tudo mais, e principalmente no sangue também, tá bom? Aí os quilomicros são então transportados para cima pelo ducto torácico. Quando a gente fala do sistema linfático, a gente sempre pensa no ducto torácico, aqui na parte esquerda, né? Como o principal ducto assim do sistema linfático, né? Porque ele é lá onde a linfa vai ser esvaziada, vai ser tributada por assim, na junção das veias jugular e subclávia, tá bom? Então, sempre quando pensar em linfa, a gente tem que pensar nesse ducto torácico,
tendo em vista que ele é a parte mais importante, né, do sistema linfático, assim, no sentido da passagem da linfa do sistema linfático para circulação sanguínea mesmo, né? Aí aqui a gente tem os quilomicrons, né? Então tem os fosfolipídios, tem o colesterol aqui para estabilização, né? Junto com fosfolipídios dessa parte aqui. Aí aqui a gente tem os triglicerídeos, né? A molécula zona de gordura e as apolipoproteínas embutidas na camada de fosfolipídio e colesterol, fazendo com que eles possam se mover ao longo da linfa ali, ao longo da linfa, né? E aqui a gente tem uma lipoproteína, tá vendo que é uma estrutura semelhante? A gente tem os lipídios apolares, esse colesterol, aí tem aqui o triglicerídeo, aqui a gente tem a apoproteína né? E aí aqui os outros tipos de apoproteínas e tudo mais, e colesterol e tal. Enfim, aqui é uma molécula de very low, como é que é? É, very low density lipoprotein, né? Então é uma lipoproteína de baixíssima densidade, né? Densidade muito baixa. Isso significa. Tá bom? Só organizar aqui algumas anotações. Beleza. Então, sobre a remoção dos quilômetros do sangue. Calma aí. Aqui, beleza. Então a gente sabe que, bom, teve essa parte da digestão, ocorre a digestão ali, os lipídios são digeridos em glicerol e ácido graxo. Depois disso, eles passam ali pelas células epiteliais e são ressintetizados em triglicerídeos e moléculas muito bem mais moléculas são gotículas mesmo, moléculas menores que são associadas a proteínas e passam pela linfa até chegar no ducto torácico e desembocar na via jugular e na via subclávia. Beleza, isso ficou claro, né? Então aí os quilomicros chegam no sangue. E daí é engraçado porque isso aqui eu achei curioso, né? No Gaito ele fala que cerca de uma hora após uma refeição rica em gordura, então, por exemplo, sei lá, aquela feijoada ou aquela galinha caipira bem gordurosa mesmo, há um aumento de 1 a 2% de quilomicron no plasma, né? Quilomicrons no plasma, que é a parte líquida do sangue, e o plasma ele fica com aparência turva e por vezes amarelado por conta disso, né? Mas aí, por conta dos quilomicros tem uma meia-vida pequena, assim, em menos de uma hora, então o plasma ele fica claro dentro de algumas horas, né? E daí, dentro no sangue, à medida que os triglicerídeos dos quilomicrons passam por tecido adiposo, tecido músculo esquelético, né, os músculos aqui e do coração, esses tecidos liberam uma enzima chamada lipase lipoproteica que vai realmente hidrolisar esse éster, né, que está ali nos triglicerídeos, esse triéster. Então, essa lipase, ao hidrolisar, vai fazer com que seja liberado glicerol e ácido graxo, como a gente já sabe, direto para os tecidos, fazendo com que eles possam utilizar isso no metabolismo energético deles, né? E daí, vai passar um esquemazinho ainda no nosso slide aqui, muito interessante, mas aí os quilomicrons que não foram hidrolisados, porque não dá para hidrolisar todos, vão sendo removidos ali pelos hepatócitos, né, no nível do fígado, tá bom? Então aqui a gente consegue ver isso, ó. Isso aqui eu peguei do livro Fisiologia eu podia ter colocado aqui, mas eu peguei do livro Fisiologia do Exercício, né? De William McArdle, acho que é assim que se fala, esse aqui, em que ele mostra aqui nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, as gorduras, o glicerol e ácido graxo. O glicerol ele entra aqui mais ao nível da glicólise para depois se transformar em piruvato, depois acetil-CoA e tudo mais aqui já ao nível das membranas mitocondriais. E aqui a gente tem os ácidos graxos que vão ser transformados em acetil-CoA, né? E já entra direto aqui indo para o ciclo de Krebs, tá bom? Aí depois a gente tem a fosforilação oxidativa com consumo de oxigênio e hidrogênio para saída de ATP, tá bom? É isso. Então isso aqui fez sentido, né? O que eu falei. Lipase lipoproteica, lipase, pega gordura lipase, glicerol e ácidos graxos e produção de ATP no fim das contas, tá bom? Basicamente é isso. E daí os quilomicrons remanescentes vão ser metabolizados ali pelos hepatócitos, tá bom? E é isso. Espero que esteja dando para entender.
Os ácidos graxos livres são transportados no sangue combinados à albumina. Bom, assim, quando os quilomicrons são hidrolisados, né? Os triglicerídeos presentes nos quilomicrons são hidrolisados, a gente sabe que sai glicerol e ácido graxo. E daí, os ácidos graxos que ficam livres no plasma, ficam livres na nossa corrente sanguínea, que vão ser utilizados para metabolismo energético e tudo mais, eles se combinam rapidamente à albumina, que é a nossa proteína plasmática do sangue. Ela é responsável aí por manter o sangue nas concentrações normais e tudo mais, né? E aí é isso, é pra gente deixar essa informação clara. Que depois da hidrólise do éster, ali no triglicerídeo, no quilomicron, já no sangue, assim que ele passa pelos tecidos, ele é, ele é separado em glicerol ácido graxo, e o ácido graxo que ficou livre, ele vai ser combinado ali à albumina para ser transportado pelo sangue. Então, por exemplo, aqui o Guyton ele fala que quando a gordura está armazenada no tecido adiposo e precisa ser utilizada em outras regiões, ocorre a hidrólise dos ésteres, a formação dos ácidos graxos livres, como eu falei aqui para vocês. E esses ácidos graxos livres, ao saírem dos adipócitos, que não são nossas células de armazenamento de lipídios e tudo mais, esses ácidos graxos, ao entrar na corrente sanguínea, ionizam-se fortemente no plasma. Por quê? Porque ele vai se ligar às moléculas de albumina, né? E daí aqui ele fala que a concentração de ácidos graxos livres no plasma, sob condições de repouso, é cerca de 15 miligramas por decilitro, totalizando apenas 0,45 gramas de ácido graxo em todo o sistema circulatório. Por que ele falou isso? Porque quando a gente não está em condições de repouso, quando a gente precisa, por exemplo, quando a gente está em jejum e foi correr, ou quando a gente treinou tanto que já meio que tirou todas as nossas reservas de glicogênio dos músculos, do fígado e tudo mais, se a gente já está depletado, é, tem um aumento da concentração de ácidos graxos livres no nosso organismo. Por quê? Porque o nosso corpo ele começa a metabolizar a gordura. Ele primeiro metaboliza as proteínas ali, porque elas são mais rápidas em atividades físicas intensas, mas depois ele já começa também com a gordura. E se forem atividades, por exemplo, de leve e moderada intensidade, esse livro aqui fala isso, esse livro aqui de novo, ó, a gente tem mais a metabolização de gordura do que outras coisas, né? Então ela já existe ali, verdadeiramente. E é isso. Aí, por isso que ele deixou isso aqui claro, né? Então, em situações, por exemplo, de atividade física leve a moderada, a gente tem um aumento da concentração de ácidos graxos livres, porque eles vão circular no nosso organismo, a metabolização da gordura vai acontecer e a gente vai poder utilizar esses ácidos graxos livres aqui no nosso ciclo de Krebs já, porque ele vai entrar aqui como acetil-CoA e vai entrar aqui, ó. Entendeu? Depois a gente tem a história metabólica e tudo mais. Certo? Aí esse aqui é o esquema que eu queria mostrar pra vocês. Nossa, ficou péssimo assim a qualidade, mas aqui dá pra entender legal que eu vou mostrando pra vocês. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. A gente tem aqui a ingestão da gordura e colesterol, né? Nossa alimentação, cai no nosso intestino ao nível do duodeno. E daí, eles são metabolizados, digeridos, e quando passam pelo tecido epitelial, eles são ressintetizados em moléculas menores de lipídios, né? Que são associados a algumas apoproteínas e viram os quilomicrons que vão ser transportados ali primeiro ao nível do sistema linfático, depois vai chegar no ducto torácico, vai desembocar ali nas veias jugular e subclávia. E esses quilomicrons, ao passarem pela essa que é a enzima, né, lipase lipoproteica, eles vão ser metabolizados e vão virar ácidos graxos livres e glicerol. Também tem um glicerol aqui. Essa imagem aqui não trouxe. Eu não sei, acho que essa imagem também aqui é do Guyton. E daí a gente tem os quilomicrons remanescentes, que vão passar pela lipase lipoproteica também, mas eles vão, mediado pela apoproteína E, vão chegar aqui no fígado e vão ser metabolizados aqui. Entendeu? Então, os quilomicros remanescentes vão ser metabolizados aqui no fígado. Mas aí, por exemplo, os ácidos graxos livres aqui, eles vão chegar aqui no tecido adiposo para serem metabolizados aqui, ou vão para os tecidos periféricos, por exemplo, os nossos músculos, para metabolização energética, entendeu? Aqui a gente vai ver sobre o tecido adiposo que ele tem uma série de funções, né? E, bom, aí os ácidos graxos podem ficar aqui armazenados também. E daí, por exemplo, quando o tecido adiposo, como eu acabei de explicar, ele é metabolizado também, há a ocorrência da liberação de ácidos graxos livres, que podem ir direto lá para o fígado para serem metabolizados.
Aí tem esse aqui que é interessante, que essas são as lipoproteínas de densidade muito baixa, que elas passam pela lipase lipoproteica também, liberam o ácido graxo livre, que pode ser armazenado em tecido adiposo novamente, ou metabolizado aqui energeticamente nos tecidos periféricos. Aí, essa lipoproteína de baixíssima densidade, ela ao passar pela lipase lipoproteica também, ela vira uma lipoproteína de densidade intermediária, que a gente vai ver ali a separação delas direitinho. Ela, quando passa de novo pela lipase lipoproteica, essa proteína antes que estava de intermediária densidade, agora vira de baixa densidade. Acho que é isso. É muito baixa, intermediária e baixa, né? Acho que é isso. Posso estar confuso. Aí as apoproteínas elas vão direcionar elas para serem metabolizadas no fígado, né? Tanto a de densidade intermediária quanto as de densidade baixa. E todas podem vir para cá, o ácido graxos livres ou até mesmo a LDL, para serem utilizadas no metabolismo energético nos tecidos periféricos. Aí a gente vê aqui, por exemplo, o fígado jogando ácidos biliares, aqui, os sais biliares ou a própria bile no intestino para metabolização do colesterol. Então, quando a gente falar sobre degradação de colesterol na próxima aula, que eu vou deixar a próxima aula sobre colesterol, a gente vai levar em consideração os ácidos biliares, né? E a gordura propriamente dita que vai entrar nisso aqui. Espero que isso aqui tenha ficado claro. Não sei se ficou muito bom a explicação, mas é isso. Aí aqui a gente vai falar sobre as lipoproteínas, né? Que a função especial que tem função especial no transporte do colesterol e dos fosfolipídios. Mas o mais importante disso aqui é a gente saber todos os tipos de lipoproteínas. Por quê? Porque a gente, ao saber qual lipoproteína tem em predominância no nosso organismo, a gente consegue ver, por exemplo, a ocorrência de algumas manifestações, por exemplo, a aterosclerose, que a gente vai falar em algum outro momento aí da nossa aula aqui sobre isso. Né? Mas a gente tem as lipoproteínas de densidade muito baixa, como eu falei para vocês, e daí, essas lipoproteínas de densidade muito baixa, elas têm altas concentrações de triglicerídeos, que é a gordura neutra que eu falei para vocês, e concentrações moderadas de colesterol e fosfolipídios. Beleza. Aí essas lipoproteínas, quando elas passam aqui pela lipase lipoproteica, elas viram lipoproteínas de densidade intermediária, né, que são os VLDL, né, que são de densidade muito baixa, nas quais uma parte dos triglicerídeos foi removida. Por que foi removida? Porque passou pela lipase lipoproteica. Então, as concentrações de colesterol e fosfolipídios estão aumentadas. Fez sentido isso, né? Porque, por exemplo, se tinha 80% de triglicerídeos e 20% ali de colesterol e fosfolipídios. Aí essa era a concentração deles, mas aí veio uma enzima e tirou 50% do colesterol. Aí a proporção da quantidade de colesterol. Tirou 50% de triglicerídeos, pessoal, desculpa. Tirou 50% de triglicerídeos, dos triglicerídeos que existiam. Aí a proporção nessa nova molécula vai mudar, aumentando as concentrações em comparação à parte ali que sobrou de triglicerídeo, né? Então não é porque entra mais colesterol ou mais fosfolipídio ali na lipoproteína, não. Na verdade é porque os triglicerídeos foram removidos, tá bom? Eu espero que isso tenha ficado claro. Aí a gente tem as lipoproteínas de baixa densidade, que são derivadas de intermediária densidade, né? Ah, foi aqui que eu fiquei confuso. Porque a gente tem a remoção de quase todos os triglicerídeos, por isso é de baixa densidade, né? Deixando uma concentração especialmente alta de colesterol e um aumento da concentração de fosfolipídios. Isso aqui é porque entrou mais colesterol e entrou mais fosfolipídios na lipoproteína? Não, é porque saiu quase todos os triglicerídeos, então é por conta disso. A gente tem as lipoproteínas de alta densidade, perdão, que ela contém uma alta concentração de proteína, cerca de 50%, mas concentrações muito menores de colesterol e fosfolipídios. Aí essa aqui é uma lipoproteína diferente, que ela tem alta densidade justamente por conta da presença de proteínas. Mas aqui, derivando de todas essas aqui, o VLDL, o IDL e o LDL, todas essas têm relação por conta da lipase. Lipase lipoproteica, tá bom? Lipase. Espero que tenha ficado claro isso. Mas esses são os tipos de lipoproteínas que o Guyton traz e é assim que a gente tem que entender elas, beleza?
Aí vamos aqui falar sobre o depósito de gordura no tecido adiposo e depois no fígado. Mas acho que isso aqui pode ficar para a próxima aula já, porque daqui a gente já finaliza esse objetivo. Depois eu explico um pouco sobre cetose e tudo mais, regulação hormonal, e falo um pouco sobre fosfolipídios na próxima aula. Então eu vou deixar essa parte do depósito de gordura aqui para depois. Tá bom? Próxima aula aí a gente se encontra. Valeu, galera! Deixa eu ver como é que eu finalizo aqui. Eita, poxa. Caramba, bugou. Aí, beleza. Valeu, valeu, até mais.